Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência, ao lado do meu grande amigo. Aí, garoto, demorou, mas chegou, é isso aí. Vamos lá, vamos embora. Hoje um dia, para quem não sabe, é um dia muito sol aqui em São Paulo. Não fala onde você estava. É verdade, tava calarinha, brincando. Isso, não fala, porque você tinha reunião na igreja e não foi, mas tudo bem, vai. Mas hoje a gente está com um convidado muitíssimo especial, nosso grande amigo aqui, Eric Toledo. Tudo bem, Eric? Tudo bem. Eric Toledo Lima. Eric Toledo Lima. É isso aí. Muito bom. Primo da minha esposa, meu primo. Primo, tá Primo. Em casa, em família. É isso, tá em família, tá em casa. Ou seja, pode falar tudo. Pode falar tudo, calma. Pode, vai. Tá Obrigado bom. pelo convite, gente. Obrigado por ter vindo, ajudou muito a gente, valeu mesmo. Não, só pessoas meio anormais que vêm aqui. Não, brincadeira, Salem, brincadeira, Tufik, tô brincando. Guarda esse take pro futuro. Mas a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre tantos assuntos, né, Leandro? Pois e assuntos bem interessantes mesmo. Que são assuntos, muitas vezes, que a gente tem dúvida, como que se lidar em várias situações, principalmente assuntos voltados, né, para a nossa pauta, que é mais para a terceira idade. Isso aí. Né? Que na verdade, estava até dando uma olhada numa entrevista, o Eric depois até quiser complementar, já estão falando sobre segunda idade. Terceira idade já pulou para 70, 80 anos, né? Então, para você ver como que muitas coisas mudaram, né? Não, e fora que aquela questão de que, não sei se é porque a gente começou a falar um pouco desse assunto, aí a gente começa a ver mais essas coisas no celular, né? Porque entrega e tal, mas assim, de qualquer forma, eu tenho visto muitas pessoas falando e se preocupando sobre o tema da terceira idade, como chegar nessa idade melhor. E assim, o Eric, assim como eu, ele viveu muitas experiências com os pais dele, né? E vive até hoje, né? E ele é novo, né? Enfim, e acho que só eu falei daquela vez, né? Sobre as minhas experiências, etc. Eu acho que o Eric ele poderia compartilhar muito essas experiências que ele teve, esses desafios. Enfim, então o Eric vai trazer muita coisa. Ele é um cara muito arrojado, né? Eu tiro o chapéu para ele porque... ele é multitarefas, né? Ele é mais ou menos que nem eu, assim, faz de tudo um pouco e tá na correria sempre. E é um cara fantástico. Legal. Mas, Eric, vamos lá, Eric. Conta um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua vida, idade, profissão. E também um pouquinho sobre, para a gente iniciar, sobre os pais, né? Como que foi esse processo. E a gente vai interagindo contigo. E, por favor, Pablo, não fica perguntando mês, hora... Eu já ia perguntar quantos anos ele tinha. Não aprende isso. Não, porque tem uma regra, não pode falar a idade. Não, eu começo a falar das pessoas, aí eu começo a entrar nos detalhes, Ele me entrevistou, o primeiro episódio, e a Kelly lá assistindo, e ele perguntando, não, mas... o dia que vocês namoraram, que ano que beijo, foi? Onde foi? Não dá, né? Mas quem que lembra, cara? Que homem que lembra disso? Depois teve que dormir no sofá depois. Nossa. Não lembra nem a data. Você conhece a sua prima, beijo, né? Você acha que eu só dormi no sofá. Né? 2 meses, né? Para a escada. É isso aí, por aí. Mas a Kelly ajudou nos bastidores aqui, né, Kelly? Bom, sou Eric Toledo Lima, sou primo da Kelly, que é a esposa do Leandro. Tenho 35 anos, hoje tenho meus próprios negócios, né? Tenho 2 empresas, que é a Design Paper Home e a DPH, que lá a gente tem a parte de reformas e também a parte de decoração, né? Então a ideia é trazer uma empresa onde a gente, desde a reforma até a decoração. Também sou influencer, tenho bastante seguidores no meu Instagram pessoal, comecei já esse trabalho há 5 anos, falando sobre relacionamento, então... A curiosidade assim, do meu crescimento no Instagram foi que eu comecei a falar sobre relacionamento sem nenhuma pretensão. Foram perguntas curiosas, até pela minha sexualidade, né? Então, são mulheres que querem saber sobre homens e elas não têm coragem de falar com os seus parceiros, com os seus namorados, com os seus maridos. E aí, na internet é um mundo livre, né? Então, as pessoas acham que a internet aproxima as pessoas. Então, elas... perguntam coisas que elas talvez não teriam coragem de perguntar, às vezes até para um melhor amigo. Então elas começaram a me mandar esse tipo de perguntas, e aí eu tenho um quadro bem famoso que são as caixinhas, né, que a gente abre ali quase todo dia. E aí eu recebia muitas perguntas das mulheres, e aí o público começou a crescer.
E aí pensei, falei, pô, tipo, vamos transformar isso aqui num negócio, né? Então tem alguns cursos também que a gente vende aí nas plataformas. E é isso. É multitarefa, te falei. O cara é incrível. Pô, que legal. Até você tem até hoje canais de cursos ou já faz mais ou menos um ano que eu não abro nenhuma turma para nada. Nossa, assim, interessante. mas sempre tive vários cursos. Aí eu tenho um marketing bem diferente, porque os meus cursos têm nomes engraçados, que é assim que eu pensei de como deixar na lembrança das pessoas, né? Então, não sei se o horário permite aqui. Aqui permite tudo. Pode ficar tranquilo. Mas eu tenho um chamado Fogo no Parquinho, que é que eu mais vendo. Isso é ótimo. Também eu cresci dançando, né? Sempre dancei desde novo. Aí a gente tem aula de danças que geralmente são para as mulheres dançarem para os maridos. Então, assim, sei lá, vai fazer uma lua de mel, vai fazer 10 anos de casado, quer fazer uma coisa diferente. Então, a gente tem esses cursos de dança também. E é bem legal. Já vende bastante. Aí, tá vendo? Legal. Eu tô te falando, é multitarefa. Eu te falei que o cara era bom. Tem que saber de tudo um pouco. Te falei. Saber de tudo um pouco e fazer de tudo um pouquinho, né, Eric? Não é isso aí? Hoje em dia... É o tal dos pratinhos. Equilibrar vários pratinhos. É isso. Ô, Eric, e até um dos assuntos que a gente até iria trazer para você é sobre como que foi o relacionamento com os seus pais, né? Principalmente sobre a responsabilidade que você teve, né? Em especial sobre o cuidado, né? Depois de um certo momento, os desafios. Até para a gente iniciar essa parte, Eric, me conta um pouquinho como que foi para você esse cuidado depois do seu pai, né? Do seu pai mais velho. Como que foi esse cuidado? Quais foram os desafios que você começou a enfrentar? Sim, meu pai teve um AVC em fevereiro do ano passado. Foi um momento muito difícil, assim. Muito difícil. Porque meu pai sempre foi muito ativo, muito novo. Meu pai é um cara, assim, sei lá, que viaja, que dirige para longe, enfim, que gostava de ir no estádio de futebol. E aí ele teve um AVC em fevereiro e... Eu lembro que eu tava chegando na academia, tava com o carro, chegando na academia assim, e aí minha mãe ligou e falou assim, olha, seu pai tá passando mal e tal, você vem pra cá agora e tal. Eles estavam no interior, estavam em uma cidade chamada Bofete, que fica no interior de São Paulo. E aí foi um AVC, meu pai foi internado no hospital de Botucatu, que é referência em AVC, por sorte ele tava lá no interior. Foi muito estranho, foi muito difícil, assim. Eu falo até hoje, quando alguém me pergunta sobre isso, que é como se eu tivesse um novo pai, porque não é o meu pai. Não tem nada a ver com o meu pai de antes, assim. Teve algumas sequelas, graças a Deus ainda meu pai, ele ainda trabalha nas condições dele, ele não afetou em nada a coordenação motora, né? Ele tem muito problema com a fala, que a gente chama de afasia, e eu sei que mexeu um pouco com a cabeça dele, assim. Ele não é mais a mesma pessoa, assim. E, assim, foi bem difícil para mim, por meu irmão e principalmente para minha mãe, que é a pessoa que tá com meu pai aí o tempo inteiro. Porque você sai de uma pessoa muito, vou usar a palavra, não é nem essa palavra que eu quero, mas responsável, uma pessoa muito ativa. Sim. Para alguém que precisa de alguém, né? Que depende, né? Então... Ele era independente e passou a ser dependente, isso. Né? A gente, e assim, o Léo conhece meu pai desde sempre, minha prima também. O meu pai... A gente chegou a viajar juntos, né? Algumas vezes, né? O meu pai sempre foi o nosso porto seguro. Meu pai, tipo assim, a gente passou uma fase muito difícil quando eu tinha 8 anos, que a gente teve que ir embora para São José do Rio Preto, né? Que tinha acontecido algumas coisas. Então, assim, eu lembro muito do meu pai, ele ser a pessoa que, tipo, não, vai ficar tudo bem. Então, assim, a fé que meu pai tem é um negócio, assim, surreal. Então é como se a gente nunca precisasse se preocupar muito com as coisas, porque meu pai ia dar um jeito de resolver. Entendi. E não é só sobre questão financeira. Sobre tudo. É sobre tudo, não envolve só isso. Então, aí você vê essa pessoa que é, tipo, muito forte, que resolve tudo, tipo, mudou. Agora quem resolve tudo é minha mãe, quem resolve tudo é meu pai, meu irmão, sou eu. Pra vocês terem ideia, ontem a gente teve que ir no Açaí, no mercado, porque, tipo, parece que você tem que tirar a aposentadoria no caixa 24 horas, você não tira em banco. Aí ontem a gente tem que fazer e você só tira de 400 reais. Nossa, eu não sabia. Eu e minha mãe, a gente ficou um tempão lá, não que ele tivesse ganhado demais, né? Mas a gente ficou um tempão fazendo saques de 400, aí se vinha alguém na fila, a gente tinha que sair da fila, entrar de novo, e tipo assim, enfiar aquele bolo de dinheiro.
Aí eu falei, mãe, não é possível. Eu falei assim, será que não tem como ir num lugar onde a pessoa consegue fazer um Pix e tal? Ela falou assim, eu já fui. A moça disse que tem que tirar no caixa 24 horas. Aí vai eu lá, né? Eu, Vicente, meu marido, né? De segurança. E eu lá no caixa. Ainda bem que o Vicente tem cara de mal, né? Grandão, né? Não, e detalhe, aí tem um limite Vicente. diário. Aí excedeu o limite ontem, aí tipo, hoje tem que tirar mais. Tem que ir lá demais. Falei, gente, não é possível. Isso é muito louco. Cara, que país que a gente vive, sabe? Enfim, então a gente resolve tudo. A gente tem resolvido tudo. Médico, minha mãe que leva meu pai no médico, ela que dirige, ele que dirigia. Então, assim, mudou. Houve uma grande mudança, né? Foi assim como eu, né? Quando você falou, né? Você ter que mudar algumas coisas, né? Por exemplo, meu pai também sempre teve negócio, sempre teve as coisas dele. Por exemplo, banco, essas coisas, a gente nunca foi, a gente nunca se preocupou se a conta tá em ordem, se não tá. Eu lembro que teve até uma questão que você precisou dar minha ajuda, né? Para ver como é que faria com questão de procuração, com ele tá doente, ele não tá. Enfim, uns desafios que a gente que vem. Por exemplo, eu era o mais novo, então assim é muito complicado para você na sua cabeça você falar assim, não, agora poxa, eu tenho que ver muitas coisas, né? Então eu e a minha irmã Fátima, a gente ficava sempre preocupado, né, em como resolver, em como não resolver. Então assim, até sobre esse aspecto, Eric, eu queria que você falasse assim, né? Eu meio que sei qual que é a resposta, né? Mas eu gostaria de ouvir de você, né? Você se sentia preparado para essa fase? Jamais. Porque a gente nunca imagina que ia acontecer, né? Uhum. Exato. E aí, quando isso acontece, a gente vai descobrindo que a gente tem que se preparar para várias coisas, que não é... E a gente só sabe depois que passa, né? Então, seria bom se a gente pudesse alertar as pessoas a se prepararem. Eu acho que tem muita... Eu acho que é muito do latino, da gente que mora na América do Sul, assim, como a gente é muito afetuoso e coração, a gente não fala sobre a morte, por exemplo. Como se fosse um tabu. Então, imagina, vai atrair. Não, eu acho que a gente tem que falar assim, do tipo, sobre essas coisas, tipo, sobre testamento, sobre... E Eric, isso é um dos propósitos do canal, um dos propósitos desse projeto, é falar. Às vezes as pessoas, às vezes fica aquela coisa assim, poxa, mas você está falando de um assunto seu, às vezes está querendo se promover em cima disso. Não tem promoção de nada, até porque isso aqui eu custeio, enfim, com carinho. Então eu faço na sala, né, com os meus amigos, com pessoas que eu gosto, pessoas que estão no meu dia a dia, que acabam aceitando falar um pouco sobre essas questões. Para quê? Para que a gente fale. Porque às vezes as pessoas precisam ouvir, elas precisam ter um exemplo. Ou não quero nem dizer exemplo assim de ser, né? Vou ser como o Eric, vou ser como o Leandro. Mas como uma experiência. Poxa, o Eric é um rapaz de 35 anos que estava com a vida a todo vapor, vários negócios, por isso que eu introduzi isso, porque eu sabia que você tinha várias vertentes, bacana, só que, teve uma questão na vida que mudou tudo. Mudou. O que ele precisou fazer? De alguma certa modo, ele precisou voltar e olhar o pai dele. Agora, com 35 anos, ninguém nunca te falou isso. Que você, com 35, ia ter que ter essa missão com seus pais, né? Sim. E aí que é aquela preocupação, né? Ele e o irmão estão juntos, estão assessorando e tal, e as famílias que ninguém olha, ou que os filhos não querem nem saber. Então, assim, simplesmente eu falar, né? Às vezes o Eric é conhecido pelo canal dele, é conhecido pelo trabalho maravilhoso dele, os trabalhos, né? Mas ninguém tem uma ideia de que o Eric passou por isso, ou deixou de passar, e como é que ele fez, e como que ele está fazendo. Então é mais ou menos isso. E Eric, fala pra gente como que foi, depois de tudo isso acontecer, como que foi o relacionamento entre você e os membros da sua família? Como que você se organizava? Ou provavelmente como que foi esse relacionamento de o seu pai, que era ali o líder, né? E aí vocês começam a tomar frente de outras coisas. Como que foi ali pra vocês, tudo isso? Bom, é um aprendizado, assim, foi um pouco puxado, como o Léo falou, né, tipo, a minha vida, eu sou muito ocupado, assim, sempre muito corrido, muita coisa para resolver, de trabalho, aí de Instagram, e aí a gente tem que encaixar do nada essa rotina de ter que resolver os problemas. Eu não tenho medo das pessoas acharem, tipo, egoísta, sabe? Mas é porque eu acho que é o rumo da vida mesmo, eu acho que quando a gente casa e quando a gente sai da casa dos nossos pais, é a nossa vida. Não é que a gente não se importa com a vida dos nossos pais, mas a gente não pensa
na casa dos nossos pais, mas a gente não pensa tem na nossa casa. Não tem nem isso, né? Você tá na sua correria, você não tá nem... Não tá pensando. Tá nem raciocinando. Então, em relação à família, por mais ruim que tenha sido isso, uniu a gente mais. Porque a gente teve que resolver ali os problemas juntos. E a gente tem aprendido todo dia, assim. Todo dia é uma coisa nova, né? Todo dia é uma experiência que a gente precisa resolver. Então, assim, é um constante aprendizado. Você sabe uma coisa muito interessante que você disse disso tudo? Que nós não estamos habituados a lidar com a morte, né? Na nossa família, etc. E isso, até profissionalmente eu te falo, porque é uma das vertentes que eu tenho na minha profissão, é fazer sucessão, né? Patrimonial, né? Blindagem patrimonial, financeira, né? Organização e etc. E até essa questão dessa preparação, né? Você vê que isso é um tabu em todos os níveis da sociedade. Sim. De tipo, você já deixar às vezes não quero dizer nenhum testamento, mas sei lá, fazer uma empresa, deixar os seus imóveis dentro de uma empresa, para quê? Para facilitar a sucessão, você fazer um planejamento sucessório, né? Ver quais os caminhos que você tem para poder fazer um planejamento mais tranquilo, né? Ainda mais as mudanças tributárias que estão acontecendo agora, né? Além disso, né? Mas eu digo assim, até mais por organização familiar, né? Para você poder já ter tudo definido, né? Você tem, às vezes, mais de um imóvel, você já deixar já definido como é que vai ficar, porque também evita muita briga, evita muito atrito, conflitos familiares que são desnecessários. A gente pode fazer isso. Só que, como você disse, né, as pessoas têm acho que por conta da nossa origem, até portuguesa, talvez, não sei, daquela coisa de que, não, quando morrer, resolve. Tipo, é o que eu mais ouço, assim, deixa aí, quando morrer, vocês resolvem. E vocês estão falando de morte, eu estava no velório hoje de manhã. Você estava hoje no velório? Hoje o seu dia estava animado, hein? Tava bem diferente. Hoje, na verdade, a mãe de um grande amigo meu, ela faleceu, né? E aí, eu fui lá dar um grande abraço nele e tudo. E a gente até conversou sobre isso, né, Leandro? Como que foi esse processo de cuidar? A gente sempre toca nesse assunto. Como foi o processo? Quem é que cuidava dela? Ela ficava num asilo, né? Era cuidada ali, né? Da maior amor possível e tudo. Mas é muito triste, porque geralmente no velório a gente passa sempre um reflexo, né, na nossa vida, uma reflexão de todas as coisas e tudo. Aí você tocou nesse assunto. E é um tabu, acho que para todo mundo, né? E assim, não tem certo ou errado. O que eu digo é o seguinte... Todos nós vamos passar por uma situação semelhante. Se não for com os nossos pais, vai ser com algum ente querido. Então a gente precisa conversar e falar sobre isso. Sim. Falar sobre envelhecimento, falar sobre como chegar bem nessa fase de vida, que é uma fase de vida mais complicada. Então, o exercício físico, o corpo, a gente estava até comentando, né, Eric, há pouco, sobre essa geração que está vindo, ela vem mais saudável, né? Isso é importante, né? Mas, sim. Enfim... a gente tem que se preparar, né, Eric? Porque do nada acontece. Pode acontecer, sim. Né? E para você, Eric, como que isso mudou pessoalmente assim na sua vida? Porque você acabou praticamente vendo, né, o seu pai sempre sendo um grande exemplo e continua, mas nessa situação que agora, praticamente, ele acaba dependendo de você sobre alguns assuntos. Como que foi isso pessoalmente para você? Você aos 35 anos, super jovem, saudável... Como você assimilou isso, né? Ou se não assimilou ainda? Não, bom, a ficha já caiu faz tempo, né? Porque não teve como não cair. A gente precisava resolver. Eu acho, depois que isso aconteceu, me fez olhar mais para minha vida e principalmente com essa questão de saúde, de me cuidar. Então, assim, aconteceu em fevereiro do ano passado. Tanto eu quanto o meu irmão, a gente já fez o check-up do coração, ano passado, a gente já fez esse ano de novo. Que essa coisa da gente só correr e não se cuidar, não fazer um exercício, da alimentação e tudo mais. Então, isso foi uma das coisas que fez com que a gente mudasse. Então, a relação da saúde. Uma outra coisa que ficou muito na minha cabeça é a relação do financeiro. Então, assim, tipo, como me preparar para o futuro, o que a gente vai fazer. Isso é importante. Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante, assim, em família, sabe? Coisas que a gente nunca discutiu. Então, a gente fala do tipo, olha, caso minha mãe ou meu pai... a gente conversa na frente deles, sim, né? Sim. Caso eles vão para outra vida, né? Partam e tal. Então, a gente está se programando, assim. Então, a gente fala... Isso abriu um paradigma. Que a gente não conversa, né? Que a gente não pensa sobre. É isso. É a mesma visão que eu tive quando aconteceu com a minha família.
né? Você acaba tendo alguns assuntos que você precisa falar, né? E que você habitualmente você não fala. E tem que falar. Porque, por exemplo, essa questão financeira, essa questão, né? Isso eu sempre falo, você tem que se resguardar, né? Às vezes você falar um não para o seu filho hoje, né? Às vezes é duro, mas você está se resguardando para uma fase de vida que talvez você, né? Não precise importuná-lo disso, né? E acho que se tiver essa visão aí, as próximas gerações, porque assim, Eric, eu sempre falo o seguinte, tanto na lei de Deus quanto na lei dos homens, né? Nós somos impelidos, né, a cuidar dos nossos pais. Nós temos essa obrigação, tá? Isso nos é cobrado, digamos assim, nos mandamentos, que é honrar pai e mãe. Esse honrar pai e mãe, geralmente, as pessoas estão muito habituadas só àquele respeito, né? Do bom dia, do boa tarde, boa noite, ou não ofender o pai e a mãe. Não, não é isso. Honrar pai e mãe é mais amplo que isso. É você assisti-los, inclusive financeiramente, emocionalmente, não ter o abandono afetivo, como existe em muitos casos, né? Mas a lei do homem também, tá? Nós somos responsáveis pelos nossos ascendentes, tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Às vezes a pessoa, meu pai ficou velho, dane-se. Não, não é assim, não. Você tem obrigação. E aí tem aquela questão, né? Eu estou na minha vida voando a 250 por hora, porque geralmente é nessa faixa etária, né? Tal, geralmente, né? E aí você tem que adaptar, sim. Então, assim, é bom a gente falar disso, porque a pessoa ela tem que entender o seguinte, em algum momento eu vou ter que fazer isso. Agora, se eu tiver uma condição, né, de que meu filho, algumas coisas eu facilite para ele, né? Então, às vezes, eu já brinco com os meus filhos, já falando assim, olha, me arruma uma clínica bacana, que tem umas festas boas, né? Uns carteados bacana pra gente jogar ali, um truquinho, alguma coisa assim, e, se eu ficar dando dor de cabeça, me coloca lá e tudo certo. Você já tem que ir cultivando isso, até para não ser um problema para você tomar essa decisão. Sim. Né? É verdade. O Eric, e depois de tudo isso que aconteceu, você vê que isso é um assunto muito abordado sobre o cuidado dos idosos? Você tinha familiaridade de ter esse tipo de conhecimento antes de ter acontecido isso com os seus pais? Ou praticamente foi algo sempre muito distante para você e você sempre se deparou só no momento em que aconteceu ali esse cuidado? Só me deparei quando aconteceu. Sério, Eric? E mesmo depois que aconteceu, sinceramente... sendo super sincero, eu não busco essa coisa como melhorar a terceira idade, assim, do tipo, que é uma coisa que a gente tem que mudar. E ficar de olho, porque é engraçado, porque assim, como já aconteceu, eu acho que às vezes a gente, nessa coisa do só viver, eu acho que a gente não para pensar muito. É verdade, né? E pode acontecer de novo. Né? Pode acontecer com a minha mãe. Verdade. Enfim, e a gente acha que o caminho às vezes pode ser o mesmo e não vai ser. Então, eu acho, apesar de eu não procurar, eu acho que sim, que a gente precisa melhorar essa questão, a gente precisa falar mais sobre isso. Mas assim, olha, mesmo antes, não. Tudo que eu sei da terceira idade é só o que eu vejo dos meus avós, mas não. É isso. Então, essa é a questão, entendeu? Porque a preocupação que eu tenho, ela é muito ampla. Ela não é só em relação às nossas famílias, ao nosso entorno. É em questão de políticas públicas. A população está envelhecendo. E a Previdência? Sim. Como é que vai fazer? Quem vai pagar a Previdência? Porque os mais velhos, por exemplo, você comentou que seu pai se aposentou, certo? Sim. E você vai retirar o dinheiro dele. Esse dinheiro que seu pai recebe da aposentadoria, ele só consegue receber esse dinheiro porque tem uma base de pessoas mais novas que contribuem para a Previdência. Que vão ficar velhas. Exato, e a pirâmide está virando. A base que é nova está virando. Então, e aí? Quem que vai arcar com essa Previdência? O Estado? O Estado vai emitir dinheiro? E a inflação? E aí como é que fica essas questões econômicas? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, é uma coisa que geralmente as pessoas mais novas não se preocupam muito, né? Sim. Mas assim como também no passado, a galera não se preocupava com o seu financeiro. Hoje já é outra realidade. Você já consegue fazer um planejamento financeiro melhor, né? Coisa que né? Uns anos atrás, né? Hoje o aplicativo ele facilitou tudo. Então, essa questão do falar da terceira idade é em vários aspectos.
né? Porque se as pessoas tiverem a consciência de que pode ser que a previdência pública não suporte, opa, peraí, então deixa eu cuidar de uma previdência privada minha. Sim. Que vai ter que ter novas reformas, né, Leandro? A questão, com certeza. isso é uma certeza. Novas reformas com certeza vai ter. Reformas previdenciárias virão várias. E cada vez que vem uma, corta um monte de benefício. Alguém vai abrir mão de alguma coisa. Exatamente. Então, assim, é um paradigma para os mais novos, mas que não é tão assim, que ele deveria pensar um pouquinho, porque dentro do planejamento financeiro você tem que ter uma porcentagem para a previdência. Sim. Né? Isso é padrão. Né? E aí, jovem, você está cuidando disso? Não está? Ah, é muito distante. Será? Distante quanto? Por exemplo, seu pai teve o AVC com quantos anos? 64. 64. Nossa, jovem. Super jovem. 64, o cara ainda não está pensando em se aposentar. O cara ainda vai lá para os 70 e pouquinhos, ainda vai trabalhando. Sim. Então, às vezes, tem gente que começou a fazer o plano de previdência aos 50, 55, 60, e não, com 70 eu vou parar, eu vou diminuir. E no meio do caminho o cara tem um AVC. Sim. Então, quer dizer, se você se prepara antes, você está preparado para qualquer eventualidade, né? E assim, até Eric, até interessante, qual mensagem ou conselho você daria até para famílias e pessoas que estão passando nessa situação, ou que se deparam, né, com um problema de saúde novo, que seu pai aconteceu, ou todo esse desafio. Puxa, qual conselho, ou quais coisas que vocês talvez poderiam fazer diferente, né, antes de acontecer tudo isso? O que você acha que poderia ter falado? Eu acho que o primordial é a preparação financeira, como a gente estava financeira, falando mesmo. sério. Sim, eu acho que isso é o primordial, assim. Graças a Deus, assim, meu pai, aconteceu isso, assim, só que ele já tinha, por exemplo, deixado tudo pago. Então, sei lá, um financiamento de apartamento já estava pago. Então, meu pai sempre foi muito certinho com o dinheiro, né? Mas, assim, eu acho que o que mais pega é essa parte financeira. É gasto. Então, porque tudo é caro, né? A gente precisa saber sobre tudo. A gente precisa saber sobre o que falar para os nossos pais sobre a saúde da terceira idade e tudo mais, mas eu acho que sem dinheiro a gente não faz nada. Então, eu acho que o que a gente mais precisa saber é realmente... Eu fico pensando assim, se meu pai tivesse o conhecimento que eu tenho sobre investimento, e algo que eu nem sou especialista nisso, tá? Não, mas o mínimo, eu acho que ele estaria, mesmo depois do AVC, estaria numa vida melhor do que o que ele teve. Mas ele fez o melhor que ele podia. Exatamente o que aconteceu com meu pai. Lembra que eu te falei? Se meu pai tivesse uma educação financeira um pouco melhor, né? Se olhar o meu episódio, é mais ou menos isso aí. Assim, seria muito melhor, né? E não entrando, Eric, até em questão de detalhes, assim, pessoais, mas, assim, coisas que assustaram muito com você, gastos, que você falou, caramba, meu, quanto que é custoso. Eu nunca imaginei, né? É custoso. Por exemplo, isso é uma coisa que me fez pensar, e hoje eu invisto muito mais do que eu investi antes. Nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso, do AVC do meu pai. Então, hoje eu invisto muito mais. Porque eu fui... Você poupa muito mais, aí você fala. Gasto muito menos do que eu gastava antes. Puxa vida, que legal. Porque eu fui ver o valor do convênio médico. O valor... Meu Deus. Olha o Pedrão lá, o Pedrão. Gente, se você quer um convênio digno para alguém que tem 65 anos, você não vai pagar menos que 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. Então, isso foi um negócio que me assustou. Isso assim. para pior. Quando porque eu sou PJ, né? Eu não vou depender do INSS. Sim. O Vicente não, o Vicente é CLT, né? Então ele tá lá com a Previdência, enfim, ele tá lá sendo pago todo mês. Eu não. Nossa, mas o convênio é uma coisa que você assustou bastante, cara. Sim. E assim, hoje meus pais têm um convênio que só dá problema. É mesmo. Meu pai precisa fazer uma cirurgia, até hoje não sai. Aí tem que ir lá, tem que entrar com o advogado. Então você sabe que hoje, depois que a gente falar aqui, a gente vai gravar com o Dr. Pedro Henrique, que ele vai falar sobre essas questões das dificuldades com planos de saúde, etc. Porque está sendo uma máxima isso aí, né? Você tem por exemplo, eu tenho um plano que eu até então achava bom, mas tudo que você vai fazer no plano é reembolso, o reembolso é mínimo, mudam, não cobre, não liberam, e assim, é muito complicado. E isso é uma das questões. Quando a gente fala, pessoal, estamos falando sobre envelhecimento. Puxa, mas que assunto chato. Muito distante. Mas será que é chato? Muito distante. Será que a gente parou para pensar um pouco? Eu não estou falando sobre o envelhecer da pele. Disso também, mas não é só disso. Né? É de várias coisas. É muito amplo, entendeu? E é muito assim, pequeno, a pessoa simplesmente fala assim, não estou nem aí.
tá bom, tá lindo, você não tá nem aí, tá perfeito. Agora você pensa assim, um dia você vai precisar, aí você vai lembrar disso aí que você tá falando. Sim. Porque é difícil. E aí, puxando esse ponto aí, do que ele falou do plano de saúde, mas assim, medicamentos são caríssimos. Sim. Né? A gente depende de um sistema de saúde que, tudo bem ou mal tá aí, mas assim, capenga, né? Então, assim, gente, é tudo muito custoso. E como o Eric falou, tudo é dinheiro, não tem jeito. E as pessoas, né, foi que nem a gente traz novamente, alguém paga essa conta, né? Paga. Então, as pessoas que não têm o seu convênio médico, que não conseguem arcar, que é comum, faz parte, mas o governo paga, os impostos aumentam, se não tiver arrecadação, como a gente falou sobre as reformas, vai onerar a folha, né? Praticamente as pessoas estão vivendo mais, mas a juventude de hoje, que é uma pirâmide, como a gente mesmo falou, é uma pirâmide, né? É uma pirâmide. A Previdência é uma os pirâmide. novos acabam sustentando os mais velhos, e se não tiverem esses jovens trabalhando, contribuindo, praticamente isso acaba quebrando futuramente. Né? Exato, Então... e é a geração neném, né? Então não trabalha, não estuda e aí não contribui. Aí já puxando esse gancho, né? Até para mudar um pouco o foco, né? A gente sabe que o Eric ele tem um canal aí super famoso, né? Que fala de vários temas. Verdade. O Fogo no Parquinho é o mais leve que tem. É o mais leve, né, Eric? É o mais leve, né? Tirem as crianças da sala. É isso aí. Eu vou falar para você, muitos amigos meus estão bem curiosos para saber sobre esse episódio. Acho que eu passei a pauta para eles, Eric, a gente conversou bastante. E é um tabu, né? Principalmente sobre sexualidade, né, Eric? Para todos. Eu sempre falo com os meus amigos, quando eu trago esse tema, e falo, nossa, que interessante, né? E a gente deu até uma olhada em alguns assuntos interessantes, que um deles que foi até início que a gente acabou conversando antes, né, Eric? Que seria o que pode ser feito para manter uma vida sexual saudável, né? E ativa com o avanço da idade. Né? Como que isso possa acontecer? Peraí que eu vou tomar nota. Eu acho... Tem uma coisa que eu sempre falo lá e como esse podcast a gente está tratando mais sobre o futuro, né? Sobre a gente envelhecer. Com saúde, né? E o meu público não é esse público, né? São de mulheres mais jovens, mas que eu acho que o conselho é o mesmo e que eu não sei quem vai me ver, mas se forem pessoas aqui da nossa idade e tudo mais, que é uma coisa que a gente pode trabalhar desde agora, mas que também a gente pode transformar no futuro. Isso eu sei que acontece até pelas práticas das coisas que a gente vive lá no Instagram, que é a intimidade Antes eu tinha muito uma opinião do tipo, sobre a gente ter muita intimidade no nosso relacionamento, que precisa ter uma intimidade no nosso relacionamento. A gente precisa conhecer o nosso parceiro e a gente precisa saber que ele é o nosso melhor amigo. Eu sempre falo assim, que a mulher, é sempre a mulher que vai pagar num relacionamento um preço muito mais caro que o homem, porque é sempre a mulher que consegue se moldar, né? E aí às vezes fica parecendo meio machista e meio preconceituoso, mas minha prima tá aqui, ela vai poder dizer que é sempre a mulher que luta mais dentro de um relacionamento que um homem. E aí tem um cara, eu esqueci o nome dele, e isso é muito verdade, vocês vão entender o que eu tô falando, que a mulher ela precisa ser 3 tipos de mulheres para dar certo dentro de um relacionamento, tá? Não que o homem não precise ser nada, o homem tem muito o que fazer também, vou falar, hein? Que é ser a esposa, a mãe, a amiga e a puta. Então a mulher ela precisa passar por esses 3 papéis para fazer com que o relacionamento dê certo. E aí sempre que eu vou por incrível que pareça, quando eu falo essas 3 coisas, as mulheres sempre caem matando em cima de mim, que é sobre ser a mãe. Olha isso. Não é sobre ser a amiga e nem sobre ser a puta. É sobre ser a mãe. Eu falei, mas como assim? Eu vou ser mãe de homem, não sei o que, blá, blá, blá. E aí quando a gente fala sobre ser a mãe do homem, é sobre o cuidado. Não que o homem não precisa cuidar da mulher também, mas é do zelo, do relacionamento, sabe? Então, assim, ela precisa... Que não é sobre cuidar a casa. A mulher em si, ela já carrega... É dela isso. Sim. Essa coisa esse do cuidado. Sim. É dela, é que inerente não pode ser da demais, mulher. Que não pode ser... Então, assim, esse é o lance do relacionamento. É o equilíbrio. A gente tem o equilíbrio, né? E aí, como fica sempre pesado para a mulher, porque ela tem que equilibrar os 3 papéis. Então, se ela é amiga demais, o homem ele perde a admiração pela mulher. Porque aí ficou amiga demais, aí já não vai pra cama, aí já não tem mais aquela coisa. Aí se ela é mãe demais, aí ela é a chata.
Porque aí ela quer controlar o horário, ela quer saber onde ele vai, ela quer não sei o que lá, e ela passa a achar. Aí se ela é puta demais, ela passa a não ter valor. Nossa, que desafio. Então, assim, pra mulher é sempre muito pesado. Então, acho que um dos desafios que eu não cheguei lá, mas da gente manter um relacionamento saudável no futuro, é a gente ter intimidade, pra gente poder falar sobre todas as coisas com o nosso parceiro. Então, a gente poder falar, olha, hoje eu não tô afim, olha, hoje eu tô triste. E o homem, ele precisa ser um pouco mais sensível também, pra entender essa sensibilidade um pouco feminina, sabe? Apesar de não gostar de mulher, eu acho incrível a sensibilidade feminina, né? Essa coisa das mulheres carregarem o papel, assim, não é... Hoje em dia mudou muita coisa, né? Vindo até daquele CEO que falou que mulher não tem que ser CEO de nada, que mulher tem que estar em casa cuidando... Esse aí já não é mais CEO. Ele é do G4, ele já não é mais. Eu até entendi o que ele quis dizer. Eu também entendi. Do tipo assim... E ele era do conselho administrativo da Hope. Lingeries. Sim. Também já não é mais. Não é, perdeu tudo? Perdeu tudo. Pois é. Eu acho que... Assim, foi bom pra CEO, né? Que pegou o lugar dele lá. A vice. Que a mulher virou CEO. Tava lá no canto dela, pumba, já. Eu acho que é engraçado, porque, por exemplo, como eu vi num relacionamento onde são 2 homens, eu acho que a terapia também tem que estar em dia. Eu acho que terapia é um negócio sensacional pra gente poder entender ali, principalmente pra mim, que é muito mais difícil, porque, porra, são 2 homens, tem que dar uma balanceada às vezes numa coisa ou na outra, mas eu acho que a mulher, ela precisa saber o papel dela em ser mulher, e o homem precisa saber o papel dele em ser homem. Eu acho que hoje em dia as mulheres, elas sabem fazer o papel delas de serem mulheres, mas o homem, ele tem perdido isso. Eu acho que assim, se a gente fosse dividir em times, o homem, ele tem sido cada vez menos homem, e não tô falando sobre ser gay, eu tô falando sobre o homem hétero mesmo, ser cada vez menos responsável, ser cada vez mais um homem babacão, um homem e tal. Então, eu acho que isso é uma coisa que... Sem ser responsável. Eu tenho a mesma visão. Eu tenho essa mesma visão do cara não carregar o piano, do cara... Não tomar frente. Sabe, a gente fala frente, pôr o pau na mesa. Exato. Não tomar frente isso aí. sobre as coisas e tudo. Eu ia usar um termo Então, mais ou menos por isso similar. que as mulheres estão sendo cada vez mais CEO. Porque os homens estão cada vez mais bundão, então ela vai ter que tomar o lugar dele. Porque se ele não resolve, alguém vai ter que resolver. Né? É isso. E é isso. Então, é isso mesmo que está acontecendo, é exatamente isso. No mundo corporativo você vê cada vez mais isso aí. E assim, a questão, eu acho que ele quis trazer, e que eu concordo plenamente, é que a galera não está tomando as responsabilidades. Sim. Né? É muito medo, é muita insegurança, mas aí eu não sei também se aquela questão da falha de nós como pais também, de dar aquele, né, aquela blindada, né? Tipo, é o meu, né? Eu acho que, não sei, cara, eu tenho muito essa impressão aí de você... É muito meu reizinho, meu príncipezinho e a galera não... E não é questão de sexualidade, igual você está falando, não. Não é porque o cara... É o que eu te falei agora até pouco. Eu acho o seguinte, eu tenho 2 filhos aqui em casa. E assim, não importa o lado que ele for seguir, mas o cara tem que ser ponta firme onde ele for. Responsável, tal. Entendeu? Você vai ter que ter a sua família, vai ter que ter as próximas etapas, você vai ter que segurar, Rojão. Às vezes o cara entrega isso pro pai. O pai que tem... Quantas pessoas eu conheço que os pais estão com 60, 70 anos resolvendo problema de filho de 30, 40? Exato. Para, gente, que é isso? Eu, Vicente, a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, nossa, a gente é muito mais homem que muito homem. Porque tem muito homem, gente, que é casado com mulher e tem filho e é tipo uns bundão, assim. Mas é verdade. Babacão, assim. É verdade. Tipo assim, cara, eu jamais faria isso. Enfim. Verdade. Mas eu acho que é isso, essa questão de como dar certo na terceira idade. Cara, é a intimidade, é você... Eu acho que chega uma época, quando você já está bem mais de idade, que aí eu acho que o que mais importa é você ser amigo do seu parceiro. Você precisa ser parceiro, precisa ser amigo. Então, eu acho que a construção da intimidade para o futuro é um negócio muito, muito bacana. Até porque, Eric, acho que quando for... tudo são as fases, né? Então, você tem 30, você tem 40, você tem 50. E nesse caminhar, a gente tem visto os outros episódios... com médicos, especialistas, né? Então o corpo muda. Sim. Né? Os hormônios mudam. Eu acredito tudo que cai. Os órgãos sexuais mudam, tudo muda. A libido muda, tudo muda. Das mulheres de um jeito, dos homens de outro. E a gente precisa até como homem entender como funciona o organismo das nossas esposas, né? Das nossas mulheres. Então até o Sérgio tinha falado isso no outro podcast, me corrija se eu estiver errado.
que ele falou que né, a gente brincava, né? Sobre que sono na... os homens roncam muito mais, as É. mulheres têm mais enxaqueca. E assim, cara, aí eu falava, nossa, realmente, a Kelly tem muito mais enxaqueca, eu roncava muito mais. E isso você traz para a coisa da sexo, da parte dos órgãos, né, íntimos, etc. E no relacionamento isso tudo muda. Então você precisa entender, né? Às vezes aquela questão, a mulher não vai estar, né, ali preparada para aquele momento, mas calma aí, como que a gente vai fazer para driblar isso? E aí entra essa questão da intimidade, de você ser amigo, de você entender, ela estar confortável de te falar o que está acontecendo com o corpo dela. E homens, por favor, às vezes vocês têm uma companheira do seu lado, mas ela chega numa fase, você invista nela. Às vezes você investe na amante e não investe na sua própria esposa. Exato. Então invista na sua esposa, você vai ter em casa o que você está procurando fora. Estou falando alguma mentira, Eric? Não, tá certíssimo. Ô, Eric, e como que você sente que falar sobre sexualidade na terceira idade é um tabu ainda? Você acha que na sociedade o pessoal ainda vê como não é tão falado? Gente, sendo super sincero, não. Eu não falo sobre isso, né? Não tenho experiência. E eu também não vejo falar muito, nada praticamente, sim, né? Sobre esse tipo de assunto aberto, né? Sim, eu acho que é uma coisa que precisa se falar, sim. Precisa se falar. Porque é uma incógnita, sabia, Eric? É praticamente, se você for perguntar para qualquer pessoa, os mais velhos, seu pai, seus avós, é um assunto e novamente estamos conversando. Deixou de ser terceira idade, estamos falando segunda, porque a terceira idade muitas vezes traz assunto de 60 anos. Mas assim, eu posso te falar, o pessoal tem suas necessidades também. Tem. Na segunda, na terceira idade, e aí, né? Então, assim, é uma questão que tem que ser falado, né? Eu acho que quando a gente fala, a gente não fala do financeiro, a gente não fala de sucessão, a gente não fala de morte, a gente não fala de sexo, a gente não fala de nada. É praticamente que a pessoa, então, chegou aos 60, morreu. Tem muita procura. E essa é a questão, é o etarismo, né? O etarismo está em todas as áreas. Isso, cara, tem que ser trabalhado urgente. Hoje nós temos uma população de cerca de 9, 10% idoso. Né? 2050 seremos 33%. É muita gente. Então, assim, é muita gente. Então, a gente precisa começar a quebrar esses tabus aí. E assim, eu acho que assim, essa questão do falar sobre o sexo, etc., sobre tudo, né? Em todas as fases, né? Você com 30 de um jeito, com 40 de outro. E se você vai exercitando isso de agora, né? Você melhora o seu relacionamento hoje, aí você melhora o seu relacionamento aos 40, aos 50, aos 60, a sua vida ela vai ser mais prazerosa. Sim. Porque você vai conversando, você vai tirando essas barreiras. Eu acho que hoje o canal aqui, a proposta nossa é quebrar as barreiras, né? Exatamente. E você acha tabu, Eric? O pessoal te procura muito? Pessoas mais velhas ou são mais novas? Pessoas mais novas que eu falo. Eu tenho o meu público é mais novo. Acho que no máximo 50 anos, assim. De vez em quando aparece no caixinhas, assim, mulheres mais velhas, 60 anos, que tem um relacionamento com um cara mais novo. Aí elas perguntam, tipo, será que vai dar certo e tal? Mas assim, sobre na cama mesmo, não tem muita... O pessoal não pergunta muito. Talvez você não fez a caixinha certa, né? Vou fazer pra terceira idade agora. Vai ter que fazer. Interessante, Eric. Quem sabe? Aí você traz pra nós depois, porque de verdade, é um tabu, é uma coisa que, se for perguntar pra qualquer pessoa, acredito que as pessoas ficam, nossa, será? Então, como funciona? Ou não funciona, né? Mas tem como funcionar. Exatamente, porque isso também é um desafio, né, Eric? Principalmente, acho que para a mulher e para o homem, né? Cuidados, principalmente para remédios, essas Pablo, coisas. nós tivemos um serão na nossa igreja falando sobre relacionamento. Eu te comentei isso aí. Inclusive, a pessoa que estava falando sobre essas questões, ela falou, homens, se vocês estão com problema, procurem seus médicos. Mas isso, o legal é ter falado isso dentro da igreja, porque isso acontece muito, tá? Então, hoje a gente tem esposas lá de 30, 35, 40 anos, 45 anos, que aí lá no Caixinhas elas comentam, tipo, não funciona do meu marido. Aí eu falo assim, só que o problema da mulher é que ela sempre pega pra ela acha que o problema é o corpo dela, é como ela é. Ela leva pro pessoal, né? Às vezes não isso é um problema de saúde, o cara precisa procurar um médico, ele precisa saber o porquê da disfunção. Ele precisa ir atrás disso, que é um problema com ele. Não e aí é outro tabu, né, Eric? Porque o homem não... Jamais, não vai aceitar isso. Imagina, o homem tá com esse problema? Nunca. Mas nunca. Porque aí já vai para um lado muito tosco, que é do lado
do tipo assim, então eu sou gay, não é possível, não funciona. Não tem É nada a ver, é verdade, saúde, né? é hormônio, é E biológico. aí a gente vai mais além, porque, por exemplo, esse tabu existe e é verdade, e também tem o tabu porque aí já vai para aquela questão do cara não querer fazer exame de próstata, não sei o quê. O cara morre com câncer porque não fez o exame de próstata, não faz. Então, assim, isso é importante todo mundo saber, gente, tá com problema? Procura um médico, procura um especialista, né? E vai Hoje está muito avançada a medicina, tem muita coisa. Não fica com essas coisas na cabeça e tal. Aí, que nem você falou, né? Aí o cara não vai, ele não se cuida, né? Aí a mulher acha que é com ela, às vezes não é. Relacionamentos acabam por conta de bobeira. Uhum. Né? E o que os casais, você acha, Eric, na terceira idade, podem fazer para renovar e fortalecer a intimidade? Porque durante muitos anos, foi novamente, né, nesse nosso colega que ele acabou trazendo esses assuntos, as coisas vão esfriando, né? E a intimidade sexual é uma coisa muito importante no relacionamento. Sim. Como que você acha que os casais, eles podem... Ou tipo assim, né? Por exemplo, você renovar, tem um público mais novo, É. como você disse. O que você, por exemplo, até por ser novo, né? Por exemplo, o que você faria para que chegasse numa idade você... acho que esse é o ponto, Sim, né? esse é o ponto. Vamos mudar Mas o aspecto, o né? conselho seria o mesmo, independente da idade. Eu tenho um quadro que eu lanço toda quinta-feira à noite, que chama Desafio de Sexta, que é o que me fez crescer muito no Instagram. O Olha Desafio só de que legal. Sexta... Desafio de sexta, ó, vamos marcar para ver, Vini. O Vini já Nossa, tá não. seguindo. Será que já tá precisando, meu Deus? Acabou de casar? Ô, Eric, e ela online no Instagram? É. Tá Eu vou saber. querendo tirar muita dúvida, hein? Não, mas não é pro homem ver. Porque o que que É só pra Jô. Ah, mas é interessante. o Você desafio vai passar pra Jô? Vou passar para a Então vai. O desafio de sexta é o seguinte: são tarefas que eu coloco, que eu ponho para as mulheres cumprirem. Então eu posto, chama desafio de sexta, eu posto quinta à noite para elas fazerem na sexta, né? E aí elas precisam me mandar o resultado daquilo. Então, o desafio por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo. O desafio de sexta é nada mais, nada menos do que a mulher, por exemplo, mandar uma mensagem picante no WhatsApp para o homem. Então eu coloco algumas regras. Então, amanhã, às 10 da manhã, você vai mandar tal coisa para ele. Ele vai estar no trabalho? Vai estar no trabalho. Não importa. Por quê? Porque a mulher, ela é muito do sentir. Então, ela tem o tesão... O sentimento. Através do sentimento, através do toque, através do cheiro. O homem não, gente. O homem é tudo encurtado. O homem é só visual. Viu, já quer. Então, assim, a mulher, ela precisa ser preparada. Sim. Então, o que a gente pensa? O desafio de sexta, ele tem essa proposta de melhorar a intimidade através de uma brincadeira, através de uma mensagem, através de alguma coisa, e já preparando por quê? O clima, geralmente, né? Porque geralmente o que acontece? Para a mulher ali, ela ter a vontade, ela precisa ser preparada, né? E eu não estou falando nem só das preliminares. Então, o que acontece que a gente vê? Porque eu peço os prints das conversas, eu apago os nomes, né? E posto. Porque aí o homem, ele passa... Porque o homem também é tudo safado, né? Aí, para poder saber o que ele vai ganhar à noite, aí ele passa o dia inteiro cortejando a mulher. O que é a mulher? A mulher ela já fica maravilhada, porque aí ela chega em casa, importante, aí ela já tá aquecida, né? Lembrada. Ela se sente lembrada e bum, dá aquele negócio. Eu lembro uma vez que eu fui no dentista, aí eu sentei no dentista e de repente veio uma mulher e ela começou a chorar e me abraçar. Meu Deus, não acredito, você salvou meu relacionamento, você não tem ideia, não sei o que, blá blá blá. Meu marido tava assim, eu tava depressiva e tal. Gente, e assim, e ela me falou qual tinha sido o desafio que ela tinha feito. E era não menosprezando meu trabalho, óbvio, mas, gente, era uma coisa tão pequena que, pra mim, que tem um relacionamento muito saudável com o Vicente, que seria uma bobeira, tá? Mas que eu vejo que não é, porque as pessoas não conversam dentro do relacionamento. Mas ninguém conversa no modo geral, né? Tá todo mundo as pessoas não... o marido não sabe como é, o órgão genital da mulher, a mulher não sabe nada, principalmente mulheres não sabem nada sobre sexo, sabe? Nada. Então elas não sabem absolutamente nada. Então uma mensagem abriu um portal para o homem poder falar uma safadeza que ele sempre teve vontade, ao invés de falar com a amante, ele vai falar com a esposa. Esse é o ponto. E a esposa fala assim, opa, posso também falar isso, meu marido gostou, ele não acha que eu sou uma da rua. Sim. Então, e aí eu vejo, e aí assim, quando eu não posto, porque eu também não tenho postado toda semana, aí elas ficam em cima, meu Deus, e hoje vai ter o desafio de sexta, e hoje vai ter o desafio de sexta, e hoje vai ter o desafio de sexta. E aí, isso é bem bacana. Eita, que missão, hein, Eric? Nossa, gente, eu crio tudo. Caraca. Não uso IA não, viu? É tudo daqui, ó.
É tudo Tudo. IE. É do IE. Do IE. Inteligência Gostou, Eric hein? mesmo. Gostou dessa? Vou usar É boa essa. essa, hein? Tá Vou vendo? usar essa. Posso ser seu mentor. Vai. Não faz assim, faz o L. Nossa, vai lançar minha carreira. Vou. É o próximo que tá vindo, é o L. Nossa. Não, brincadeira, tô brincando. Corta isso, pelo amor de Deus, gente. Ô, Eric, e você sente que as pessoas mais velhas, elas têm buscado novos relacionamentos, em especiais em aplicativos, ali dentro do contexto que talvez, não sei se é do seu dia a dia, porque tem pessoas que estão se cuidando, estão vivendo muito mais. Principalmente pessoas, e aí eu digo 60 anos, que puxa vida, é super saudável, super habitual. Algumas vezes são pessoas que vêm de algum divórcio, que pode acontecer depois de uma certa idade, e quer novas experiências, novas buscas de novos relacionamentos. E né, essas pessoas, elas iniciaram o seu relacionamento principalmente no falar ali, no dia a dia, mas com a tecnologia hoje, elas buscam muito hoje, né? Você sente hoje, Eric, que tem essas pessoas hoje, elas têm buscado muitos relacionamentos em aplicativos? Você tem essa experiência? Chega através de você? Gente, eu acho que é a saída, assim. Apesar de que pra galera mais nova, e eu já usei aplicativo também, é um terror, né? Porque virou um cardápio aquilo. Então, isso aí. É um açougue, né? Você entra lá... Sério? Homens só querem transar. As mulheres geralmente querem um relacionamento. Eu tenho um curso até, que é como se portar nas redes sociais, se você quer, dependendo do que você quer. Então, assim, você quer um relacionamento? Aí a gente tem um passo a passo, que é um e-book, na verdade. Legal. Do que a mulher precisa fazer para poder conseguir isso, né? Aí o que... Bom, mas falando sobre a terceira idade, sim, eu acho que o pessoal tem usado, sim, um aplicativo cada vez mais. Eu acho muito bacana. Eu acho só que as pessoas precisam, independente, até mulheres da terceira idade, porque eu já vi que elas usam muito inteligência artificial, por exemplo, para modificar como elas são. Aí você vai num encontro, você vai ter uma decepção, porque aí o cara não vai gostar de você, porque você não era da foto. E aí, interessante. Essa é uma questão também muito importante, que assim, eu acho que quando a pessoa chega numa idade mais avançada, ela quer se relembrar naquela fase mais gloriosa dela. Porque ela tá solteira, né? É verdade. Enfim, mas eu acho que um dos segredos do envelhecimento com mais saúde é você aceitar o que aconteceu, como os seus traços de idade. Sim. Tem as questões estéticas, faz, tem que fazer, né? Um negocinho aqui, outro faz. Estica ali, faz. Não, eu não estou dizendo sobre isso. Eu estou dizendo o seguinte, se aceitem. Qual a idade que você tiver, com o jeito que você é. Porque se você fica nesse rótulo, atrás desse rótulo, e aí, né? Você está se enganando e mentindo, né? Para você mesmo. Sim. Então, tipo... Porque na hora que você se olha no espelho... Não tem como mentir. Tem nada a ver. Não tem como mentir, né, Eric? Não minta. Tem. Então, cara, tipo, aceita e, assim, corre atrás da saúde, né? Faz uma musculação, faz uma academia, que isso melhora, isso estica tudo. Não, fica, tem que fazer. Isso aí faz. Nem é só por isso, né? Põe um tem que fazer botoxinho mesmo. ali, outro ali, puxa aqui, faz um preenchimento labial, tô craque. Entendeu? Daqui a pouco tá aplicando. Daqui a pouco, calma. Tentam me levar. É o segundo passo, né, Léo? É lá, ó o sorrisinho dela. Você sabe que em breve isso aí também vai acabar, né? Por quê? Que agora vão lançar uma que você aplique em você mesmo. Então eu vou mesmo? esperar. Vou esperar. Você coloca uma máscara Mas vai ser todos os pontos. Mas vai ser aquela de fenol, não, né? Não, aquilo Deus me livre. Ave Maria. Aquela você vira um zumbi. Aquela não pode. Nossa. Aquela morre em casa. Isso é bem por aí. Então, assim, eu acho que é isso. Tem que se aceitar, né? E vem muito em contra isso do que você disse, né? O pessoal pega a inteligência artificial, usa para aquele tempo memorável, mas e coloca no seu perfil como se fosse... Como se fosse aquilo. E não é, gente. Isso é uma questão que, assim, até de saúde mental é complicada, porque ali já é um indício que você não está aceitando bem a sua idade, e isso é muito complicado, porque, Eric, tem uma única coisa assim, que é a maior verdade, né? Todos os dias nós envelhecemos. Sim. Todos os dias. A gente acorda mais velho. O nosso cérebro ele começa a diminuir a sua capacidade após os 40, você começa a perder massa magra aos 40, enfim, você tem como, óbvio, postergar ao máximo essas coisas, mas é algo que não volta, Sim. É irreversível. Exato. Então você precisa aceitar isso o mais rápido possível, porque isso vai impactar na sua qualidade de vida, né?
Enfim, tem outros muitos desafios que vêm. Às vezes vem uma doença, vem um AVC. Tem que estar a cabeça e o corpo. Você tem que estar com a bom. cabeça boa. Né? Tudo pode acontecer. Sim. E, Eric, pela sua experiência, principalmente nessas caixinhas de pergunta, de pessoas que trazem até de relacionamento com outros amigos, você acha que existe ainda uma resistência para novos relacionamentos sexuais de pessoas mais velhas, principalmente trazendo ainda esses novos assuntos, de pessoas que acabam tendo novos relacionamentos com novas pessoas, que saem muitas vezes de um relacionamento e já está há muitos anos, tem muito tabu ainda? Você sente que as pessoas têm... Eu posso falar que isso não é nem só da idade, isso é da mulher. Da mulher? Sério? Porque tem mulheres que casam tipo, com 20, 22 anos. Isso é verdade. Aí elas separam com 30. Nossa. E que tá nova, 30 anos é uma mulher nova ainda. Ela pode ter filho e tudo. E ela não sabe... Aí ela tem o tabu... Tipo, como ela vai se relacionar com outro homem, que ela só teve um. Só teve então, um. Ficou muito tempo com um, e a mulher coloca essas caraminholas assim na cabeça dela, assim, do tipo de não conseguir se relacionar. Então, não é nem um negócio da idade, porque eu tenho recebido muito isso. Isso é muito comum na igreja. Porque na igreja, principalmente na parte religiosa, Eric, nós temos os padrões ali de você viver ali da castidade, de você casar, não com, você ter a relação com somente com o marido que você vai casar, que é uma coisa muito padrão, em especial do mundo que nós convivemos. O que você trouxe é algo muito interessante, se encaixa muito em pessoas que a gente convive, né? Sim. E aí isso é uma questão que eu acho que assim, até tirando um pouco da questão da própria igreja, mas eu vejo muito isso. Às vezes mulheres casam muito nova, ou se relacionam já desde muito nova, casa e fica nesse relacionamento, e aí termina, e aí é um problema, né, Eric? Sim. Deve ter muita pergunta sobre isso, porque a pessoa, sei lá, começou a namorar com 16, aí foi, casou, sei lá, se viu aos 30 com a mesma pessoa, e aí não dá certo. Às vezes para um relacionamento abusivo, um relacionamento conturbado, até imaturidade, né, de relacionamentos, etc. E aí acaba, né, e aí deve ter muito problema, né? Tipo, o que eu vou fazer da vida agora, né? Tipo, não sabe, assim, mas é bem da mulher, assim. E você costuma dar algum conselho, alguma coisa para elas? Para tentar, para fazer terapia, principalmente, né? Para tentar... Às vezes até a gente recebe perguntas assim, eu tenho 35 anos, será que eu começo uma faculdade? Mas óbvio, você vai morrer com 39? Não, né? Então é a mesma coisa com o sexo, tipo, você tá com 30 anos, você não vai morrer amanhã. Vai experimentar uma nova coisa, vai conhecer alguém, se dá essa oportunidade de viver uma experiência nova. Se permita, né? É isso. E aí, mais? E aí, uma última pergunta interessante que eu queria trazer, se for da família do Eric, sobre a diversidade sexual, né, Eric? Principalmente de pessoas mais velhas e pessoas idosas, né? Que muitas vezes acaba sendo tabu. Não sei se a sociedade já vem aceitando muito mais, né, Eric? Mas já se deparou, Eric, com pessoas ou amigos ou alguém já te mandou perguntas, principalmente sobre orientação sexual de pessoas mais velhas? Sim. Porque, né? Aí agora eu já vou trocar o time. Eu vejo isso muito mais em homens do que em mulher. Em homens? Sim. Pensa assim, pro homem, vamos supor, eu vou falar sobre a minha experiência. É porque eu sempre fui teimoso, né? Igual a gente estava conversando antes aqui do podcast com a minha prima. Sempre tem, acho que um na família que é o que comanda. Aí, é o pai, a mãe, não. É sempre alguém que tem um gênio mais forte, que toma mais as rédeas. Por exemplo, na família da minha prima, eu acho que a Kelly é a pessoa que toma as rédeas desde que eu sou criança. Porque ela é mais velha que eu. Mas é ela que não fala vou assim, responder isso, não. Eu lembro, por exemplo, ela falava assim, não, agora a gente vai no McDonald's. Aí a gente ia no McDonald's. Agora a gente vai fazer tal coisa. Né, prima? Porque então, ela isso não é ruim. Isso porque ela era ariana. Pode ser, eu sou gêmeos, né? Então, e na minha família eu sinto que sou eu. Agora pensa assim, eu nasci na igreja. Então, eu não lembro, não tem gay na nossa família, eu nunca vi isso, nunca vi vizinho, nunca vi... Mas eu sabia que desde que eu nasci tinha uma coisa diferente, assim, que era e tal. Aí você pensa, na sociedade, então assim, eu cresci na igreja, não tem gente assim lá, que tem, mas você não fala sobre. Sim. Então, o que eu muito tenho visto agora, como isso a gente tem falado sobre isso, e aí a gente pode ter duas interpretações. A interpretação ruim, que é o que geralmente... Não na nossa igreja em si, mas que se colocam dentro das igrejas, que é que cada vez mais homens casados com famílias, a gente fala que tem saído do armário, né? Ele pode dizer, olha, eu casei, mas eu sou gay, né?
enfim. E eu cresci sempre com isso. Eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente, que eu jamais que eu ia casar com uma menina da igreja, tirar ela do conforto do lar dela, pra depois, quando eu tivesse, sei lá quantos anos, eu me separasse dela, porque eu ia falar que eu era gay, ou tivesse filho, enfim. Porque eu nunca quis enganar alguém. Porque, assim, eu tenho um amigo que é da igreja, que ele é gay, ele tá casado, mora nos Estados Unidos, tá com a esposa. Aí, assim, já teve... A esposa já se abriu com uma amiga próxima pra tipo assim, Eric, você acha que isso é normal e tal? Por exemplo, ele marca o horário de transar com ela. Então, assim, é de 15 em 15 dias, ou então uma vez no mês, na terça-feira às 9 da noite. Acho que um homem vai fazer um Ou negócio ele é dele. muito ocupado, né? A agenda é lotada, Pois né? Detalhe, ele não deixa ela sair sem salto e ele escolhe as roupas dela. Isso beleza, se o cara é estilista e é hétero, mas é função ele proibir ela de andar de rasteirinha, sei lá, escolhe o salto, só deixa ela andar de salto. Tipo, então, o que eu, não sou psicólogo, mas o que eu penso? Que ele não quer ser mulher, ele não é um homem trans, não é uma mulher trans, enfim. Mas que é onde ele espelha o desejo dele. Talvez ele tenha vontade de andar de salto, então ele faz com que ela ande. Tipo, e assim, não é um relacionamento saudável. E aí o que acontece? Ele cresceu num ambiente onde ele não pode ser quem ele é. Tipo, ele precisa seguir a cartilha. E casou, tirou a esposa do conforto. Talvez uma hora ele se libere, se for assim, porra... E a esposa vai viver E ela já era. A mulher sempre se ferra. Nossa. Sei lá, ele larga ela. Um homem com 50 anos, se ele faz uma academia, faz uma reposição de testosterona, ele tá ótimo. A mulher com 50 anos, depois de 2, 3 filhos, né? Tá toda cagada. Ela vai conseguir um outro homem bacana? Não, e ele vai conseguir um outro homem. A ela. Então, assim... Aí tem esses dois lados, né? Aí eu acho que o lado negativo é esse, de você tirar uma menina de casa, casar, porque a sociedade isso e aquilo. E o lado positivo da gente falar sobre isso, na terceira idade, ou seja lá onde for, é você ser quem você é. Porque, gente, é inevitável. Não é uma questão... É uma questão biológica. Eu nasci assim. Porque, assim, de verdade, se eu pudesse escolher ser hétero, eu escolheria. Porque eu não queria ter passado tudo que eu passei. Eu fiquei 10 anos sem falar com os meus pais. Tenho voltado a falar com o Léo, com a Kelly, há pouquíssimo tempo. Eu me afastei da minha família. Faz 10 anos que eu não vou na igreja. Mas não por conta da gente. Não, exato. Porque a gente sempre quis você aqui perto. Sim, exato. Sempre. Mas Desde a época quando você estudava, lembra? Sim. Você ia pra minha casa, você dormia. E assim, Eric, na boa... Saca? Eu sempre falei pra Kelly, tadinho do Eric. Mas não de pena, mas de que, poxa... Da onde eu cresci, né? Ele tem um desafio grande. Sim. Exato. Eu sempre enxerguei isso. Sim, todo eu sempre mundo. enxerguei. Eu acho que... Então, assim, e eu sempre tentei ser o mais acolhedor possível. Sim. Então, eu sempre falei pra Kelly, quando ele vir em casa, é o Eriquinho que a gente conhece, tudo certo. E a gente zoa muito, porque é família de cearense, né? Tem muita piada, né? A gente não se cancela por conta disso. Sim. Não, é sério. Tem uma zoação terrível. A gente zoa em velório. O negócio é muito louco. A nossa família é pesada. É pesado o negócio. Tipo, família... do cara tá lá deitado. Olha, e aí, você tá bem? Eu tô, mas ele ali... Já não muito. Já não tá... É, bem assim. Então, assim... E ok, tudo certo. Mas a gente sempre foi muito colaborativo. E você sabe que você sempre foi muito amado por nós, tá? É a questão, na verdade, Léo, é a questão do se afastar da família, desse afastamento que eu tive da família, não é sobre os tios, mas é sobre o que eu vivi dentro da minha casa. Então, quando você não tem vontade de estar com a sua família. Sim. E se você não tem vontade de estar com a família, que é a mãe e o pai que você nasceu, você não tem vontade de estar com o núcleo principal, com tia, né? Que é esse. E eu sempre fui muito grudado com a minha tia Nis, com a Kelly, com o meu tio Luiz, com a minha tia Cida, que é do lado da minha mãe. Legal. Eu sempre fui muito família. E assim, eu me senti sempre muito amado. Todas as minhas tias, por parte dos tios também, né? Por parte do meu pai, assim, todo mundo sempre foi muito acolhedor comigo. Eu vou te falar que eu fui muito mimado até quando era criança. Tia Cleonice fazia tudo que eu queria, tia Leonice fazia tudo que eu queria. Tia Anice me levava pra passear, me levava pra tudo que é lugar. Mas assim, é porque foi pesado esses 10 anos, sabe? Foi bem... Eu era o Uber deles. Era o Uber. Era o único que podia levava dirigir. na balada. E sabe o que é interessante, Eric? Você me veio à mente... O Clodovil, ele perguntou, ele falou uma vez, quando, né, eu vir a falecer, um dia eu encontrar com Deus, ele falou que vai perguntar por que porque eu vim pra terra gay, ele falou. Nossa, ele deve ter passado
coisas muito... Ele falou isso. Porque era outra época, né? Quando eu morava em São José do Rio Preto, mas eu lembro que eu vinha pra cá nas férias. Aí eu lembro, eu comecei a namorar o primeiro cara, sei lá, eu tinha 20 anos. Eu lembro de andar de mão dada no Shopping Morumbi há 12 anos atrás. E aí, tipo, ficava todo mundo olhando. Hoje, eu ando de mão dada com o Vicente, ninguém olha, a não ser que a pessoa tenha mais de 60 anos, que dá uma olhada ou outra. E ainda daquele jeitinho, mas, assim, assim, de leve. eu lembro uma vez que eu tava andando, o Vicente é bem forte, grandão, né? E aí tava vindo uma renca de jovens, assim, devia ter 25, 21 anos, mas era um monte. Gente, ninguém tá nem aí. Os jovens não estão nem... E eu acho isso ótimo. Nem aí. E aí, outra coisa também muito positiva é que dentre essas turmas de jovens, então assim, se eles são em 10 e tiver, tipo, um que é gay, uma que é lésbica e tal, tudo bem. Na minha época, não. Tipo, era só gay com gay. Não podia misturar. Ô, Eric, eu acho que hoje eu posso, porque assim, no outro episódio do Salem, eu falei um pouco que eu era ex-gordo, né? Então eu podia falar de coisa de gordo, né? E aqui, como você tá aqui, acho que eu posso falar magro, no episódio. Calma, mas é sobre a questão do homossexual. Eu fui com o meu filho assistir um filme, né? E a gente foi num fast food lá no shopping, né? E aí o que acontece? Você sabe que eu sou um cara que o Luiz deve falar assim, nossa, eu passo muita vergonha com meu pai, né? Porque eu sou meio sem noção, né? E aí, tipo assim, eu fui pedir um lanche, eu não lembro que lanchonete era, mas enfim. E o atendente era... Já sei qual é. Ele era homossexual, né? E assim, só que entre eles, né? O caixa não era, mas acho que o caixa não era e o que preparava era, alguma coisa assim. Mas o que foi o curioso? O curioso foi assim. Hoje a molecada, ela se refere um ao outro como viado. E aí, viado? É viado. Meu, é o que eu mais ouço os jovens falar. E não importa se é hétero, se não é. É como se fosse o mano nosso, sei lá, na época. Qual que era o nosso? É mano? É mano. Hoje é viado. E aí, viado? E aí, viado? E aí, viado? Aí o que acontece? Um dos caras, né, era homossexual. E aí eu cheguei pro Luiz. E aí, Luiz, eu posso chamar também de viado? Eu falei, ô viado, meu lanche tá pronto? Aí o Luiz, não, pai, não fala isso, pai. Por favor, pai, não fala isso que vai dar ruim. Eu falei, não, mas eu fiquei curioso agora, porque vocês não se tratam assim? Tipo, deixa eu falar também, porque... Não, pai, não fala nada. Você vai falar, né, pai? Eu vou embora. Não, calma, Luiz, estou brincando, não vou falar nada. Mas foi uma coisa assim, uma brincadeira que eu fiz, mas é que entre eles tinha esse tratamento, porque eles tinham uma intimidade, etc, exato, né? Óbvio que eu não ia falar isso, mas o Luiz ficou apavorado, falou assim, meu pai vai falar, tenho certeza que ele vai falar. E ele foi saindo de perto de mim, assim, ele falou, vai dar ruim. É legal essa conscientização. Eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha um menino chamado Rafael, gente, que ele me pentelhava muito, mas ele era muito legal. E aí, tipo assim, essa coisa do você estar bem com você mesmo, que eu acho que a família ela tem que ser o nosso porto seguro, né? Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com os meus pais, que é você se assume e aí você... Gente, porque você assumir não é você querer enfiar goela abaixo nas pessoas te aceitarem, não é isso? Sim. É respeito. E aí eu lembro que ele me pentelhava. Aí eu só olhei pra ele e falei assim, Rafael, se você não parar agora, eu vou dar um beijo na sua boca. Nunca mais ele mexeu comigo. Parou na hora. Mas já pensou se o Rafael chega e fala assim, era isso que eu queria? Não, aí ele não ia parar de me pentelhar. Mas funcionou. Parou na hora. Que bate-papo bom aí. Meu, tô te falando, eu só trago gente boa. Você só traga gente top. Mas, pô, que legal, é uma aula. Na verdade, você vê que são assuntos que a gente vai conversando, vai se aprofundando e a gente vai trazendo. É que são tabus, que não são tabus, não são mais, ou ainda são. Bom, enfim, pessoal, acho que a vida é a gente conversar, melhorar, né? E acho que o que fica são as lembranças, as coisas gostosas, que nem a gente viajou lá para Caraguá, foi muito legal. E tem coisas na vida, às vezes, que travam essas coisas boas, né? Sim, exato. Interrompem, e não sei porquê, cara. Não tem motivo. Eu não sei Família porquê. sempre tem que ser em primeiro lugar. E, cara, e acontece as coisas, enfim, mas o bom é que a gente está aqui hoje falando sobre várias coisas. Eu agradeço muito de coração por você ter vindo. Imagina. Você é muito amado pela nossa família. A nossa casa, a minha casa, está sempre de portas abertas, você sabe disso. Você pode vir. Eu me sinto muito amado. Você tem um relacionamento com a Kelly muito bacana e eu apoio, acho que está tudo certo. E, enfim, vai dando as dicas para ela, porque eu me beneficio nessa. Família é família. Família é família. Com certeza. Então, vou pedir para o Eric deixar a última mensagem, né? Isso, a gente sempre fala isso, né? A gente quer que você agora tenha um tempo de como você quer ser lembrado para sua posteridade, né? O que você quer deixar de conselho, enfim, é um tempo livre, você fala o que você quiser, fica à vontade e vai aí. Bom, eu acho que a coisa
na minha experiência, né, do que eu vivi, que é uma das coisas mais importantes, é a família. Então, isso é um princípio que a gente aprende, né, desde de novo na igreja, que eu tenho, que hoje faz sentido, porque quando a gente é jovem é aquilo da correria, mas que a gente colocar a família em primeiro lugar, isso muda tudo, isso faz toda a diferença, isso cria um ambiente muito gostoso. Então eu sempre falo assim, pra gente que é gay, enfim, que vai se assumir ou que não, enfim, que a família ela tem que ser o porto seguro. Então assim, se eu tiver filhos, eu quero muito que eles saibam que eles podem voltar para casa, que lá vai ser o lugar mais seguro de todos. Então, famílias, façam do seu lar o porto seguro do filho de vocês, e casais, trabalhem a intimidade. Saibam que o seu parceiro é aquele que você escolheu para o resto da vida, para toda a eternidade, e olhe para ele e veja, é com ele que eu quero passar o resto da vida. O que eu preciso fazer para melhorar, para com que isso seja eterno mesmo, sabe? Então, melhore a intimidade. Boa, muito bom. Show. Muito bom, maravilha. É isso aí. Mas Eric, obrigado. É fenomenal. Mas obrigado, gente. Pô, Eric, Valeu, sem obrigado. palavras, agradeço demais. Que mensagem bonita que você fechou, né? Poderia ter sido melhor. É realmente uma reflexão para todos nós, né? Até para as nossas vidas. Mas, galera, curtem o canal, curtem o episódio. O Instagram, dá uma movimentada lá. YouTube, todas as coisas, compartilhem com os amigos. O tal do sininho lá, que o povo não aperta o sininho, cara, não inscreve. E até o próximo episódio. Né, é isso aí, até a próxima, em breve. Gente, um abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.